Oi, minha gente, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre seminário, certo? São algumas noções bem gerais. Eu acredito que a maioria já tem grande parte desse conhecimento, porque seminário é uma coisa que a gente faz desde a escola, não é uma novidade da graduação. Mas a gente vai falar um pouco sobre os conceitos, eu vou dar algumas dicas de como é que o seminário pode ficar melhor. A gente vai conversando um pouco sobre isso. Então, o que é seminário? É uma técnica de estudo que inclui pesquisa, discussão e debate. Então, quando eu proponho para vocês fazerem um seminário, vai incluir essas 3 etapas. A realização da pesquisa, que é quando vocês vão se debruçar sobre o material, além das referências que a gente indica na disciplina, vocês vão atrás de mais publicações, de mais livros, de mais artigos que falem sobre esse assunto. Depois disso, vocês vão discutir em grupo sobre esse assunto, vão resumir, vão topificar, a gente vai falar sobre as etapas, vão dividir os temas entre as pessoas que vão apresentar, e vão posteriormente apresentar isso para toda a sala. E depois, se esse momento fosse síncrono, haveria um momento de debate, que é o momento que eu vou apresentar os pontos fortes, aquilo que poderia ser melhorado, o momento que a sala faz perguntas, pode existir também a figura do debatedor, como a gente vai ver mais para frente, mas a realização do seminário, as etapas que envolvem o seminário são essas. É uma técnica empregada tanto em cursos de graduação quanto de pós-graduação, mas também é muito feito no ensino médio. A finalidade é não só pesquisar, mas ensinar a pesquisar. É importante a gente ter em mente que, tão importante quanto o conteúdo que está sendo analisado por vocês, é aprender sobre a forma de buscar esse conteúdo, sobre a análise crítica daquilo que é encontrado, sobre a capacidade de compreensão, a capacidade de compreender aquilo que os autores estão querendo dizer naqueles textos que vocês pesquisaram. A capacidade de síntese, de análise. Então, tudo isso faz parte desse processo de pesquisa e apresentação. Então, algumas das habilidades desenvolvidas nesse processo de seminário são a capacidade de raciocínio, de reflexão e de elaboração de trabalho. Então, vocês precisam entender aquele raciocínio que está permeando aquele conteúdo, refletir sobre o que é mais pertinente, sobre o que é mais importante, sobre o que deve ser falado e aquilo que pode ser retirado da apresentação, aquilo que não seria tão relevante. E sobre como elaborar esses trabalhos, sobre como elaborar uma apresentação, sobre como ter um fio norteador dentro daquela apresentação, sobre a utilidade dos slides. Então, ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo sobre o conteúdo e passando esse conhecimento para os colegas, e para mim também, vocês estão aprendendo sobre como fazer tudo isso. Diz que quem mais aprende é quem ensina. Então, vocês podem perceber que durante a elaboração do seminário, quem mais vai aprender sobre o conteúdo é quem está apresentando aquele conteúdo. E aí os autores dizem que ele visa mais a formação do que a informação. Porque, é o que eu falei para vocês, eu não diria que é mais importante, mas tão importante quanto aprender sobre aquele conteúdo é aprender a preparar a apresentação, aprender a falar, é desenvolver essa habilidade de falar em público, é aprender sobre todo o processo que envolve, não só a apresentação, mas o que acontece antes e o que acontece depois da apresentação, que seria o debate. Então, quais são os objetivos de elaboração de um seminário? Ensinar pesquisando. Então, à medida que vocês estão fazendo pesquisa sobre aquele conteúdo, vocês estão estudando, estão aprendendo, vocês, quando leem, consideram algo mais importante do que uma outra parte, vocês estão também desenvolvendo essa capacidade crítica. Revelar aptidões para a pesquisa. A gente sabe que quem faz pesquisa precisa ter essa habilidade de buscar o material, buscar os textos, saber as fontes. Então, esse é um momento para que vocês possam se identificar ou não com essa atividade de pesquisa. Dominar a metodologia científica, não só a metodologia desse campo de estudo especificamente, mas de diversos campos de estudo dentro da pesquisa científica. Cada disciplina, cada área tem as suas peculiaridades, mas de uma forma geral, a forma de preparar um seminário é bem semelhante, principalmente nessas áreas das ciências sociais. Ensina instrumentos lógicos de trabalho intelectual, então aprende as ferramentas de busca, vocês vão aprender sobre ferramentas de busca, vocês vão aprender sobre qualidade do material, vocês vão aprender sobre como preparar a apresentação, o que priorizar nos slides, para que serve o slide. Tem muita gente que acha que o slide é para amparar a apresentação, para que o autor tenha confiança na apresentação, e não necessariamente isso. A gente vai ver que o slide ele não pode ser tratado como uma bengala. Ele serve simplesmente para segurar a atenção das pessoas que estão assistindo, para que as pessoas acompanhem o raciocínio de quem está falando com um atrativo visual também. E ele não deve servir para a gente ficar lendo o texto, para a gente ficar simplesmente amparado naquilo que está apresentado no slide, mas a gente deve ter a capacidade de ir além, a capacidade de usar aquele slide somente para fazer um link entre quem está apresentando e o público, mas o que a gente vai falar não pode depender única e exclusivamente daquele material que está sendo apresentado. Ensinar sobre coleta de material para análise e interpretação, introduzir interpretação e crítica de trabalhos mais avançados. Então, o livro-texto que a gente tem na disciplina
é um livro básico, é aquele que a gente precisa necessariamente estudar. Quando a gente se propõe a fazer o seminário, a gente está indo além daquele material que é apresentado para vocês. Então, vocês vão buscar outras fontes de informação e podem acessar informações mais avançadas, um conhecimento mais amplo do que aquele que está na referência apresentada. Ensinar sobre como trabalhar em grupo é uma habilidade muito importante, não só na academia, mas no mercado de trabalho também. A gente sabe que sozinho a gente não vai muito longe. É importante a gente desenvolver essa habilidade de trabalhar em grupo, lidar com as diferenças, de ajudar o outro a contribuir também. E assumir atitudes de honestidade e de exatidão. É um momento, como eu já falei para vocês, sobre a realização de pesquisa científica, geração de conhecimento científico, na elaboração de seminários também. É o momento da gente ser honesto sobre o que a gente está pesquisando, sobre a informação que a gente está passando, sobre a minha contribuição quando eu desenvolvo um trabalho em grupo, se eu estou só me escorando no colega, como é muito comum a gente ver, principalmente quando os grupos vão ficando muito grandes, é comum ter aquela pessoa que contribui menos, mas isso faz parte da nossa construção de caráter, ou seja, do quanto a gente é honesto, inclusive no momento de elaboração do material. E exatidão, a gente passar aquela informação de forma mais exata possível, sem ambiguidade, uma informação confiável, e isso a gente pode fazer quando a gente tem conhecimento sobre quais as fontes que a gente deve buscar, quais são as fontes confiáveis. E também depende da nossa capacidade de analisar aquele material de uma forma crítica e apresentar uma síntese daquele que for mais relevante. Então, sobre os grupos, eles geralmente envolvem de 5 a 12 participantes. Eu prefiro grupos de 5, no máximo 6 pessoas, porque quando os grupos vão ficando muito grandes, vai ficando mais difícil a interação entre os componentes. Esses seminários geralmente são formados por algumas peças. As pessoas desempenham papéis diferentes, então geralmente tem o coordenador, no caso das disciplinas, é o professor. Ele vai escolher o tema, vai sugerir alguma bibliografia base, vai sugerir uma agenda, ou seja, para quando é aquele trabalho, qual é a duração da apresentação daquele seminário, quantos integrantes vão fazer parte do grupo. Depois disso tem os relatores, que são as pessoas que apresentam. O ideal é que todas as pessoas apresentem, mas pode acontecer de uma pessoa ficar responsável por uma arte e as outras pessoas pela apresentação. Enfim, a divisão da forma como os participantes vão desempenhar as atividades dentro do grupo pode variar, mas o ideal é que todos participem para que todos tenham o seu trabalho visto e reconhecido no momento da apresentação. Pode existir, na dinâmica de apresentação, um secretário, que é uma pessoa que vai auxiliar o coordenador e auxiliar o grupo, fazendo as anotações que se julgar pertinente naquele momento, sobre os principais pontos abordados, elaboração de perguntas, enfim. Quais perguntas que são apresentadas por quem assiste, quem é que está participando daquele momento de interação. Então, o secretário pode desempenhar esse papel. Outro papel que pode ser relevante e pode ser desempenhado por uma pessoa ou por um grupo é o papel do comentador. É bem interessante esse papel, que é aquela pessoa que, antes da apresentação do trabalho, vai estudar também aquele material, aquele conteúdo, e após a apresentação vai fazer comentários sobre aquilo que foi apresentado. Pode incluir informações, pode fazer ressalvas, pode fazer perguntas, enfim, pode dar alguma contribuição adicional com relação àquilo que foi apresentado. E os demais participantes são aquelas pessoas que estão assistindo o trabalho, estão assistindo a apresentação, e depois da atuação do comentador, do comentarista, ou do comentador, como os autores sugerem, vai fazer perguntas e comentários adicionais. Pode fazer críticas, sugestões, pode adicionar alguma informação, pode tirar alguma dúvida. Aquele é o momento de explorar aquele conteúdo o máximo possível para que não fiquem dúvidas e para que ele seja absorvido de uma forma mais eficiente. Dando continuidade. Qual é a duração do seminário? Geralmente é o tempo de aula, são 2 horas aulas, e os autores dizem que no máximo 2 horas é o tempo ideal para que haja essas apresentações, para que as pessoas consigam se manter concentradas, para que haja uma melhor absorção do conteúdo. Mais do que isso, fica muito oneroso, muito cansativo. Contudo, embora se limite àquele tempo de apresentação, são necessárias reuniões prévias do grupo. Os grupos vão se reunir para discutir aquele material, dividir o conteúdo, organizar, ver se ficou coerente, padronizar o material da apresentação. É importante que todos tenham conhecimento sobre tudo, embora a divisão da apresentação seja por assunto. Um pedaço do assunto, subtópico do conteúdo para cada um. Sobre os temas, esses temas podem ser o próprio conteúdo programático da disciplina, mas também podem ser temas complementares, algo que aprofunde aquele conhecimento, algo que seja complementar, alguma notícia nova que surja, que acrescente algo àquele conhecimento que está sendo estudado. Pode ser algo divulgado mais recentemente em periódicos, algo que seja extra com relação ao que é apresentado no livro. Algum tema que esteja em discussão, que seja de interesse geral, que esteja relacionado com o senso comum, como a gente viu, os diferentes tipos de conhecimento. Eles conversam entre si, eles precisam se apoiar mutuamente, se modificar mutuamente, se criticar mutuamente, principalmente essa relação entre conhecimento científico, senso comum,
nem tanto com o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico. Existem algumas modalidades de seminário. O seminário ele pode ser apresentado individualmente. Uma única pessoa pode pegar um conteúdo, parte do conteúdo e apresentar de forma isolada, mas o mais comum é que a gente veja isso acontecendo em grupo. Esse grupo pode ser uma parte da sala, o que geralmente a gente faz, eu acho a melhor divisão dos seminários, grupos de 5 ou 6 pessoas, é um pequeno grupo, pega um conteúdo, divide entre os membros, todos estudam, discutem, organizam, mas cada integrante do grupo faz uma pequena apresentação daquele conteúdo mais geral. E depois todos fazem a discussão do conteúdo completo. Ou em um grande grupo, que são seminários em que naquele mesmo dia toda a classe vai apresentar, geralmente esse conteúdo é um conteúdo mais extenso e é dividido em subtópicos, então uma pessoa ou um subgrupo vai ficar com a parte daquele conteúdo, mas toda a turma participa daquela apresentação. E aí existe um roteiro para a apresentação desse seminário. O professor, como eu já falei, ele vai propor não só o conteúdo, mas uma referência base, vai propor o tempo de apresentação, o tamanho dos grupos, e aí, tendo ocorrido isso, os grupos eles vão começar a fazer a pesquisa, seguindo algumas etapas. Primeiro, esses tópicos são divididos entre os integrantes, todos fazem ampla pesquisa e esse material vai ser analisado e discutido por todos os integrantes do grupo. E aí o grupo passa a sintetizar essas ideias, como é um vasto material da pesquisa, então os grupos vão vendo quais materiais se repetem, quais têm fontes mais confiáveis, o que um material acrescenta em relação a outro material. Então, depois dessa síntese de ideias, esse conteúdo é organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão, para que a apresentação seja uma apresentação coerente, embora ocorra a partir de diferentes relatores. Diferentes relatores vão apresentar, mas é necessário que haja uma continuidade nesse raciocínio. E aí é feita a apresentação para a turma. Depois da apresentação, o comentador, como eu já expliquei para vocês, que estudou aquele material com antecedência, ele vai fazer os seus comentários, vai apresentar dúvidas, perguntas, vai acrescentar alguma informação. E depois a classe vai também desempenhar esse papel de comentador. Não só acrescentando algo, mas também tirando dúvidas, apresentando diferentes perspectivas. Por fim, são feitas as considerações do professor. O que eu faço é enviar as considerações de forma individual para os grupos, para os participantes de cada grupo, para o grupo de uma forma geral. Então, vou fazer as correções, vou enviar para vocês, passando quais foram as impressões, o que poderia ser melhorado ou o que já foi bem positivo naquela apresentação. E aí, como extra, eu deixo para vocês algumas dicas de apresentação. O que é que eu posso fazer para que a minha apresentação ela seja mais atrativa, ela não fique tão chata, para que eu não me atrapalhe no momento da apresentação, para que eu tenha mais confiança em estar passando o conteúdo de uma forma bem positiva. Então, a primeira dica é: faça uma apresentação limpa, bonita e organizada. Não coloquem muito texto, não escreva nos slides exatamente aquilo que vocês vão falar, coloquem algumas palavras-chave, algumas frases de efeito, apenas para que vocês consigam prender a atenção de quem está assistindo. Então, não encham o slide de texto, não leiam aquele texto enorme que fica no slide, e tentem fazer algo que seja atrativo visualmente. Aquele é o principal link entre quem está assistindo e a pessoa que está apresentando. Então é importante que cause uma boa impressão. Como eu já falei, não utilize os slides como bengala, então a gente não pode ficar dependente somente do slide para fazer a nossa apresentação, a gente tem que saber exatamente o que a gente precisa dizer, para que a gente não fique lendo, para que se houver algum imprevisto com o slide, a gente também não perca a apresentação, a gente saiba o que dizer. É importante que a gente tenha um roteiro, vou dar essa dica mais para frente, do que a gente vai falar por escrito, não para que fique aquela decoreba, para que a gente decore palavra por palavra, mas depois que a gente estuda o conteúdo, que a gente faz síntese, que a gente sabe o que vai falar, é importante que a gente escreva aquilo, porque nem sempre o nosso pensamento está tão organizado como deveria no momento que a gente vai falar. Então, quando a gente escreve, a gente tem uma noção maior da organização do pensamento. E a partir do momento que eu escrevo aquilo, eu posso ter um norte para se acontecer algum imprevisto com a minha apresentação. Então, pratique, mas não decore tudo, como eu já falei. Tenha uma noção do que vai falar, ensaie com antecedência, saiba qual é a introdução do conteúdo, o desenvolvimento daquele assunto e a conclusão, saiba de tudo que vai ser falado, o que precisa ser dito, mas sem decorar, porque se você esquece uma palavra, você não atrapalha a apresentação inteira. Escreva o que vai falar, como eu já falei, é um exercício bem interessante, não para que você leia aquele papel, mas geralmente quando eu tenho uma apresentação muito importante para fazer, eu primeiro ensaio, depois que eu já sei mais ou menos o que eu vou falar, eu escrevo uma, duas vezes, e não levo aquele papel, mas faço um papel depois, uma terceira anotação em tópicos sobre o que eu vou falar, para que eu não fique dependente daquele material escrito. Lembre-se sempre que é uma performance, então a forma como eu estou me apresentando está sendo, geralmente influencia a forma como as pessoas vão se sentir no momento da apresentação. Então, se eu apresento de uma forma positiva, de uma forma confiante, então as pessoas
vão se sentir também daquela forma no momento que eu vou apresentar. Se eu fico muito inseguro, muito nervoso, muito nervosa, se eu começo a gaguejar, se eu desorganizo o raciocínio, então a plateia também vai perdendo a conexão com aquilo que está sendo falado, as pessoas vão se distrair, vão se desconectar. Mas também é importante não exagerar. É uma performance, mas também a gente não precisa fazer aquele show, aquele espetáculo, para não parecer uma coisa artificial, uma coisa forçada. É importante a gente ter consciência e fazer um trabalho realista, e não um teatro sobre aquele conteúdo. Se errar é comum, é importante a gente não se apegar àquele erro, se necessário pede desculpa, se não simplesmente corrige e segue em frente, mas não fica pensando naquele erro para que não atrapalhe o raciocínio daquilo que precisa ser dito ainda. E no final, apenas relaxar, e uma dica interessante que eu escutei uma vez, Tiago Leifert disse, que é, no momento da apresentação, quando é uma apresentação muito importante, ele tenta não se concentrar no nervosismo que ele está sentindo naquela hora, mas ele se concentra em como ele quer se sentir após aquela apresentação. Então, uma coisa que me ajudou, principalmente no momento de fazer concurso, foi pensar em como eu quero lembrar daquele momento depois. É um momento de sucesso ou como um momento de fracasso? Se eu quero pensar nisso como um momento de sucesso, então eu tenho que ter autocontrole, não posso me apegar no meu nervosismo, na minha insegurança, mas eu tenho que tentar reforçar a minha confiança, saber que eu dei o meu melhor, que eu me preparei, que eu estudei, que eu organizei aquela apresentação, foi o melhor que eu pude fazer e tentar fazer o meu melhor naquele momento. Então isso geralmente me ajuda e espero que ajude vocês também.